Camaragibe sempre teve uma tradição de quadrilha junina. A gente começa lá atrás com Severino Bento, né, Bill Bento, que era avô de Alírio Alves, né? E ele foi um dos primeiros marcadores de quadrilha de Camaragibe. Então, na verdade, historicamente, o primeiro marcador de quadrilha de Camaragibe. Então, na década de 80, era o momento que o neto dele, que é Alírio, que é meu compadre, que hoje já se encontra no andar de cima, Alírio se juntou-se, um grupo de amigos, né, Messias Lima, Fernando, irmão dele, Gracinha, um grupo de jovens, Sônia, de seu Chico da Boeira, que é a mãe de Léo do celular. Todo esse pessoal se juntou e formaram a quadrilha Matuta do Timbi, que era ali na frente da padaria de Carlão, num prédio que tem ali em cima, tinha um grupo escolar e tinha um campinho, e ali se fazia um palhação para brincar São João. Mas era muita lama, muita chuva, aquela coisa toda. Então, papai, a gente começou a fazer a quadrilha aqui na rua. Hoje a gente está aqui no Viva Camaragibe. Então, aqui na rua Getúlio Alves de Albuquerque. E essa de lá da padaria de papai, do prédio de papai, quando era padaria. E aí fazia o ensaio da quadrilha na rua, que não tinha o movimento que tinha hoje. E aí surge a vontade, papai faz um palhação na frente da padaria e começa a financiar o sanfoneiro da quadrilha. Antes a gente fazia a questão muito com rifa, né, para pagar o sanfoneiro, e Alírio com o grupo tudo. Então isso, eu era adolescente, nessa época eu deveria ter uns 14 anos, mais ou menos, 14 a 15 anos, que foi justamente no período mesmo que os Camaragibe já estava se movimentando para a emancipação. E aí surge a quadrilha Matuta do Timbi. Depois a gente vai morar lá na rua do Francisco de Paula, e aí papai faz um palhação de lado, e dali é onde surge o forró do El, porque as pessoas associavam a minha casa, né, a forró, o El. E aí, a década de 80, e aí entrando para a década de 90, foi um momento muito forte do movimento de quadrilhas juninas em Camaragibe. Foi quando se fundou, nos anos 90, se fundou a Federação das Quadrilhas Juninas de Pernambuco. Me desculpe. Federação das Quadrilhas Juninas de Camaragibe, que era a FECOAJUCA. E porque a gente chegou a ter 36 quadrilhas juninas na cidade. Então a gente tinha como a Caruá, a Vem que Tem Nordeste, deixa eu me lembrar, a Flor do Carmelo, a Rancho Alegre já é dos meados de 90. Aí surge a Rancho Alegre Mirim, porque eu deixei de fazer quadrilha, a Matuta do Timbi deixou de fazer quadrilha infantil, e aí Sérgio cria lá na 13 de maio, quando eu deixei de fazer quadrilha, Sérgio era jovem também nessa época, cria a Rancho Alegre, na rua 13 de maio, porque eu deixei de fazer quadrilha mirim, a gente fazia, Alírio tomava conta da adulta e eu tomava conta da mirim. E aí, deixei de fazer a mirim, e aí foi quando Sérgio faz a quadrilha Rancho Alegre. Aí depois a Rancho Alegre torna-se adulta, né, e vai para Globo, e aí ganha concurso e tudo mais. Mas voltando, essas quadrilhas, a gente tem a quadrilha Rosa, lá em Alberto Maia, que era Flociado, se eu não me engano o nome, porque às vezes eu me confundo o nome. Então a gente tinha uma quantidade muito grande de palhações e quadrilha, né? A gente tinha noite de São João, você encontrava várias quadrilhas na Avenida Belmiro Corrêa, se cruzando uma com as outras, porque um ia dançar no palhação da outra. E a gente fazia aqueles cortejos, né? O noivo ia na frente, que aí depois virou tradição na quadrilha Matuta do Timbi tirar o cortejo da casa de Júlio Pedro, que muitos anos o cortejo saiu da casa de Júlio Pedro, que era aí vinha com uma charrete, com noiva, todo mundo na avenida esperando a quadrilha Matuta do Timbi. Então, o movimento de quadrilha, diante da necessidade de se organizar, surge
aí Sérgio, mais Carlinho, mais Dona Eurides, mais Davidson Bandeira, desculpa, eu tirei o óculos, Davidson Bandeira, e outras pessoas mais que faziam quadrilha na cidade, e aí Marcos da Caruá, e criam a federação. E aí a gente tem um momento enriquecedor, que aí já era o momento em que eu já era vereador, já tinha uma relação com o movimento de quadrilhas juninas, porque aí tinha a ver que tem a explosão na Tabatinga, que era Toninho, que é vereador hoje, que marcava a explosão. E aí era a grande rivalidade, era Explosão e Rancho Alegre, duas quadrilhas que, quando uma não ganhava, a outra ganhava os concursos da municipal. E aí eu depois me encontro, a coincidência, eu me torno vice-presidente da fundação, depois presidente, que aí me encontro com o movimento, eu enquanto gestão e o movimento. E aí a gente realizou vários concursos, mas antes disso eu já cedia o Forró do El para fazer os concursos municipais. Que aí Zé Manuel, que depois se tornou também presidente da Fundação de Cultura, Zé Manuel Sobrinho, Zé Manuel era diretor de cultura na gestão de João Lemos. E aí a gente fazia essa parceria, eu cedia o espaço do Forró do El para fazer os concursos de quadrilha. Então, aí surge nos anos 90 o movimento estilizado, né? Que é aquele movimento que traz as medalhas, que traz a especulação do show, mais, né? O aeróbico, aqueles movimentos que batem, mas sai da tradicional e surge um novo movimento de quadrilhas que é a estilizada. Que aí Rancho Alegre tem uma ascensão no estado, né? Porque aí ela ganha Globo, no concurso da Globo, e leva o nome de Camaragibe para fora. Aí a Vem Que Tem Nordeste também cria uma expressão muito forte de nome no estado, e a gente passa a estar no cenário estadual. Camaragibe passa a ser referência a nível de estado como as melhores quadrilhas do estado. E aí surge, anos depois, aí eu já não deixo de fazer quadrilha, eu e Alírio, eu fico só com forró, eu ainda fiz quadrilha até os anos 96, eu ainda fiz quadrilha. Mas aí depois eu assumo, junto com o Sérgio, a Rancho Alegre. Eu passo a fazer parte da Rancho Alegre, não assumi, mas assim, eu era na verdade eu era o político que vivia próximo da Rancho Alegre. E aí a Rancho Alegre, os meninos da Rancho Alegre crescem, né? Porque eram crianças e tornam-se adultos. E aí surge a dissidência da Rancho Alegre, que é a Zabumba. Que aí surge o movimento de quadrilhas recriadas, que é esse movimento que a gente tem hoje. Que aí a mistura do teatro, né? Com roteiro, com temas, né? Que com essa escola de samba, né? Que aí traz, que aí eu até digo hoje, mas aquele isso não é quadrilha. Eu digo que hoje a gente tem a quadrilha, a realidade da nossa quadrilha, do nosso estado. Porque a quadrilha tradicional, ela até as palavras eram em francês, né? A recriada, eu até digo que era necessidade, a música a estilizada era o bater, porque na tradicional a gente já sentia, eu dizia muitas vezes a Lírio, a gente vai ter uma mudança nesse ritmo da marcha da quadrilha, porque vem o forró estilizado, vem a sanfona mais acelerada, né? Eu te digo assim, o estilo do forró, não é que mas assim, para dançar quadrilha, aquele ritmo para a juventude que vem já não era aquele para a juventude que vem. Então surge, como eu falei, a estilizada, vem a recriada, que hoje a gente tem esses espetáculos maravilhosos, né? E hoje a gente tem a grande referência dentro do estado, que hoje representa a Camaragibe, que é a quadrilha Zabumba. E aí a quadrilha Zabumba surge de um sentimento dos meninos que faziam a Rancho Alegre, naquela coisa de dissidência, que isso é uma coisa muito do movimento popular, né, cultural. Isso acontece muito com o Caboclinho, acontece muito com o Maracatu. A gente tem a história do Caboclinho. Cacique Luna
era porta-estandarte de Nequinho. Uma briga que eles tiveram, Nequinho fundou a tribo dele e Nequinho fundou lá com o Canidé. E aí quadrilha tem muito isso também, de sair essa coisa de surgir novos nomes, né? E aí, hoje Camaragibe está no cenário nacional, a Zabumba surge desse sentimento que eu falei dos meninos, que era a Bira, Jailson, Mel, né? Deixa eu ver, eu não me lembro agora do nome de todos os meninos, mas desse grupo, que eu me lembro muito assim, né? O saudoso Bira, que tomava, tem essa coisa da Zabumba mesmo, né? Bira tá também no andar de cima. E aí a gente hoje tem, né, esse movimento, e aí o movimento quadrilha, a gente tem hoje, se eu não me engano, 5 ou 4 quadrilhas em Camaragibe. A gente teve uma queda muito grande, porque isso também teve, eu até digo que houve culpa do movimento, né, porque o movimento, quando ele se separou, teve um momento em que formaram uma associação de quadrilhas, porque tinha uma dissidência com o grupo, tinha uma dissidência com Carlinhos, e não queria botar chapa, né? Inclusive, eu ainda botei uma chapa contra a Carlinhos, aí briguei, inclusive, com o Sérgio, nessa briga que eu falo, briga do espaço. Mas a gente perdeu por causa de um voto, porque no dia da votação, Bira foi para um piquenique, né? E quando a bicha chegou, ela chegou bêbada, não tinha mais como votar, a gente perdeu por causa de um voto dela, né? Mas, aí quando formou-se a Equajuca, se eu não me engano, e eu dizia, se dividir vai enfraquecer. E foi o que aconteceu, enfraqueceu. Também a falta de investimento do poder público, né? De políticas que fortaleçam o movimento popular em Camaragibe, ele tem sobrevivido a longas penas de sofrimento, né? A gente sente hoje com as bandas locais, né? Com essa coisa de só fazer show com banda de fora e não valorizar a cultura, a produção local. E quando bota para tocar, os músicos recebem um ano, 2, tem gente que não recebeu nem o São João ainda. Mas essa política ela enfraquece, porque muita gente pensa que a gente que faz cultura popular está brincando. Até quem está fazendo cultura, música está tocando, está se divertindo, não, está trabalhando. Tem muitos músicos que levam a sua bolacha para casa, né, do resultado do que faz. Hoje a gente tem o seu trabalho mesmo como audiovisual, é um processo que você está construindo, né? Então as pessoas precisam entender. Hoje a gente tem muitos investimentos do governo federal a nível de editais, né? Mas ainda precisa mais. O poder público local ele precisa fazer isso. Então é isso que eu queria falar, muito mais do movimento de quadrilhas juninas. Eu queria contribuir e lembrar das pessoas que foram importantes nessa construção. Eu sempre digo, sem Alírio Alves, sem Nido, que era do Boi Tricolor, e hoje é da Alírio Flor do Carmelo, que é da Arbidaçaria Flor do Carmelo, que é primo de Alírio, sem Marco da Caruá, sem Sérgio Murilo, sem Vavá, o saudoso Vavá, sem João Dalote, sem João Corninho, sem Seu Jorge, sem Fal, irmã de Júnior, sem Sônia, a mãe de Léo do celular, né? Sem esse pessoal, a gente não teria hoje essa história para contar do movimento de quadrilhas juninas da cidade de Camaragibe. E fica aqui a saudação para esse povo, uns que já se encontram no andar de cima e os que ainda estão por aqui, né, para contar a história de como foi bom os anos 80 e 90, onde a gente era feliz e não sabia, porque se brincava quadrilha realmente com a alegria de festejar os santos do ciclo junino, né? E para algumas pessoas acham que o ciclo junino começa lá no Santo Antônio, não, começa em São José, né, 19 de março, e termina no último sábado de julho, que é o sábado de Santana. Então, o ciclo junino, ele são todos esses santos que são importantes, né, na cultura nossa nordestina e na cidade de Camaragibe, que já fez grandes São Joões, já teve grandes quadrilhas, e aí a Zabumba continua mantendo essa força na história da nossa cidade.